Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos trabalhar hoje as duas epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. E é interessante nós observarmos de primeira duas características em contraste dessas epístolas. Você lembra que 1ª e 2ª aos Coríntios podem ser diferenciadas pela sua tônica? 1ª aos Coríntios é uma carta mais doutrinária. Fala sobre casamento, celibato, fala sobre ressurreição, uso dos dons espirituais, comidas sacrificadas aos ídolos, condutas com relação à divisão, como lidar com isso, não é? E 2ª aos Coríntios é uma carta mais pessoal, pastoral. Então a primeira é mais doutrinária, a segunda é mais pastoral. 2ª aos Coríntios, Paulo está rasgando seu coração, se reconciliando com a igreja que não recebeu bem, estava sendo assediada por falsos apóstolos que colocavam em xeque a autoridade apostólica de Paulo. Então é um momento de reconciliação e de perdão. Da mesma forma, 1ª e 2ª Pedro. 1ª Pedro é uma carta pastoral e 2ª Pedro é uma carta mais doutrinária. Então, olha, é o inverso. 1ª aos Coríntios é doutrinária e 2ª aos Coríntios pastoral, e aí só inverte. 1ª Pedro é mais pastoral e 2ª Pedro é mais doutrinária. 1ª Pedro vai trazer o tema do sofrimento, portanto, como um pastor, ele está confortando a sua igreja e exortando que eles perseverem diante das perseguições. 2ª Pedro, ele está doutrinando a igreja contra falsos ensinos e acentuando a necessidade de retornar aos ditames da palavra, porque haviam falsos profetas que estavam os assediando. Então lembre disso, 1ª Pedro tem um conteúdo bem pastoral. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro é identificada logo no primeiro versículo. Pedro como um apóstolo, porém sendo escrita com a presença de um amanuense. Você lembra que é um amanuense, né? Esse termo amanuense diz respeito a um escritor contratado no mundo antigo para redigir cartas para alguém. Então, talvez você não tivesse condições de saúde, como Paulo tinha problemas de vista, muito provavelmente, ou você estava preso, então você contrata um amanuense para que ele redija para você uma carta, enquanto você dita a história que você deseja registrar. Então ele fala no versículo 5, capítulo 5, versículo 12, por meio de Silvano vos escrevo, assim como Paulo escreveu por intermédio de Tércio, a Epístola aos Romanos, o qual Silvano pode ter sido responsável pelo estilo diferente de grego se comparado a 2ª Pedro. Você pega a 2ª Pedro, foi escrito de uma forma no grego. Você pega a 1ª Pedro, foi escrita de outra. Então, como se explica se é o mesmo autor? Como é que ele tem estilos literários diferentes? Provavelmente, possivelmente, explica-se isso por esse uso do amanuense aqui, Silvano. Silvano é muito possível que seja outra forma de mencionar Silas, né? Silas foi companheiro do apóstolo Paulo. Faça a comparação do texto de 1 Coríntios 1,19 e depois compare com Atos 15:40. Menciona a mesma pessoa, provavelmente com nomes diferentes. Então talvez aqui o Silvano seja o Silas, né? Que andava com Paulo, Paulo e Silas, que agora está ao lado de Pedro o apóstolo. De acordo com Gandry, o tema da perseguição está presente em toda essa epístola e sugere que essa perseguição tenha ocorrido por volta de 63 d.C., um pouco antes do martírio de Pedro em Roma, por ordem de Nero, que foi em 64. Então essa carta ela se situa ali na década de 60, próximo um pouco dos evangelhos, não é verdade? E depois das epístolas paulinas. E ela foi escrita a partir da cidade de Roma. Provavelmente Pedro estava preso, aguardando o seu martírio, conforme a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, é uma tradição dos primeiros cristãos. E ele menciona que os da Babilônia o saúdam. Capítulo 5, versículo 13. Babilônia era um nome, uma metáfora para a cidade de Roma, né? Como você vê lá em Apocalipse, a grande Babilônia. Ali é uma menção, uma metáfora à cidade de Roma, muito provavelmente no contexto histórico. Então não tinha como ser a Babilônia antiga, porque nessa época a Babilônia estava deserta, já havia sido destruída, invadida por diversas guerras, mas como a Babilônia era a representação de tudo que é profano, Pedro está em Roma como o centro
do paganismo, o centro daquilo que é profano, o centro daquilo que vai contra o reino de Deus. Ele escreve provavelmente, possivelmente para judeus, porque ele fala aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Só que não somente para judeus, porque há algumas menções no texto que nos fazem entender que Pedro está escrevendo para judeus, mas também para um público gentílico. Então, é possível que essa carta ela seja uma carta escrita a uma comunidade mista de judeus e gentios que converteram-se ao cristianismo. Porque, por exemplo, ele fala no capítulo 1, versículo 20, vós, sim, que antes não erais povo. Provavelmente ele não teria dito isso para judeus, porque os judeus são sempre chamados de o povo da aliança. Como ele diria, vocês não eram povo, mas agora sois povo. Ele também fala que eles andavam no pecado da idolatria anterior à sua conversão. E o judeu poderia ter todo tipo de problema nessa época, mas idólatra dificilmente ele era. Então alguns têm conjecturado que é uma igreja mista de judeus e gentios. Qual é a temática da carta? Então pensou em 1 Pedro, pensa em um pastor aconselhando e consolando a sua igreja diante do sofrimento, mas mostrando-lhes que há uma recompensa após esse sofrimento. Então o tema da epístola é perpassado pelo tema sofrimento e recompensa. Grave essas duas palavras, sofrimento e recompensa. Pedro estimula os seus leitores a permanecerem fiéis diante das perseguições impostas, tendo em vista a recompensa celeste que lhes está reservada. Veja comigo capítulo 1, versículo 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Agora veja só, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então veja, é necessário que por um tempo vocês sejam contristados com diversas provações, como que o ouro mais precioso, ele perece quando é provado pelo fogo. A nossa fé é comparada com esse processo de fusão, esse processo de purificação dos elementos, né? Cada provação que nós passamos, se perseveramos na fé, saímos mais moldados à estatura do varão perfeito. Ainda no capítulo 4, na verdade, versículo 12, traz novamente esse tema. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, olha, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Vocês já devem saber que faz parte da vida cristã o sofrimento. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então, ele compara Cristo, que sofreu, conosco, que também estamos sofrendo, e nos chama de participantes das aflições de Cristo. Se estamos em Cristo, sofremos como Cristo sofreu também e somos aperfeiçoados por intermédio desse sofrimento. Ainda que os homens blasfemem a Jesus e nos persigam, em nós Jesus está sendo glorificado. Então a ideia é, vocês irão sofrer por um breve período de tempo, perseguições por serem cristãos, tribulações na vida,
provações, e nesse contexto os irmãos estavam sendo levados para o Coliseu, estavam sendo levados para a crucificação, estavam sendo mortos ao fio da espada, perseguidos por judeus e pelos romanos. Então Pedro ele está confortando essa igreja que esse sofrimento é temporário e há uma glória e um aperfeiçoamento nesse sofrimento. E aí ele apela agora para a postura. É o seguinte, vocês vão sofrer, isso é um fato. Então, já que vocês vão sofrer, vocês precisam sofrer com uma postura adequada. Não sofra nenhum de vocês como um ladrão, como um homicida ou quem se intromete na vida dos outros. Mas se sofrer, sofre como um cristão. Porque não vale a pena você estar sofrendo, porque isso vai acontecer. Tanto o ímpio quanto você sofre. Mas sofra como um cristão, isso vai te diferenciar. E é isso que faz a diferença. Você sofre como um cristão como? No amor mútuo, no dever para com as autoridades, na relação de servos e senhores sendo respeitável, nas relações conjugais com seu marido, com a sua esposa e assim por diante. Ele fala isso no 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu deixo aqui as referências para você observar. E ainda um último tema que é mencionado na carta de Pedro é sobre Cristo, o que ocorreu com ele após a sua morte. E muitos têm conjecturado que esse texto defende uma possível descida de Cristo ao inferno. Cristo morreu e depois que ele morreu, segundo essa visão, ele desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, anunciar a sua vitória sobre os demônios e aqueles que estão aprisionados no inferno para depois subir glorioso, nesses 3 dias de interregno entre a sua ressurreição e morte. Mas já tratamos sobre isso em teologia sistemática e vimos que essa é uma tradição que advém do credo apostólico, que foi modificado e foi incluída ali uma cláusula desceu à mansão dos mortos, que não constava nas primeiras evidências do credo apostólico. Não há nenhum texto bíblico que fale de forma explícita e clara, de forma que podemos dizer, bater o martelo e dizer Jesus desceu ao inferno. Porque Jesus ele fala ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fala ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ideia é de que Jesus possivelmente subiu diretamente, estava na presença do Pai. Não há razões para ele descer no inferno e anunciar a sua vitória a Satanás. Esse texto de que ele tomou as chaves do inferno da mão de Satanás, na realidade não consta na Bíblia. O que é dito que Jesus tem nas mãos as chaves do inferno. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Mas, para nós observarmos esse texto, veja lá comigo 1 Pedro 3, 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, nas quais poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Veja só, quando é dito aqui que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, interpretam que Jesus morreu e desceu para o inferno para pregar esses espíritos em prisão. Mas o contexto não está falando sobre isso. Interessante, 3 termos que são utilizados aqui. No qual, os quais e na qual. No qual diz respeito como ele foi. Os quais diz respeito em que tempo ele estava. E na qual diz respeito a que pessoas estavam ali naquele contexto. Veja só, versículo 18. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Significa que no Espírito, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Então, possivelmente ele não está mencionando uma ida de Jesus em carne e osso, mas no Espírito ele pregou aos espíritos em prisão. Quais espíritos em prisão? Segunda pergunta. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Quando? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então não faz sentido Jesus morrer e voltar para os dias de Noé. A ideia aqui é que, quando Noé estava construindo a arca,
Cristo estava no Espírito pregando aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos dias de Noé. E quem eram os espíritos em prisão? Eram aquelas pessoas que estavam aprisionadas espiritualmente e não ouviram a pregação de Noé, porque é dito também em 2 Pedro, se não me falha a memória, que Noé era o pregoeiro da justiça. Então, ainda que não seja mencionado de forma clara que Noé pregou aquelas pessoas, mas ele é chamado de pregoeiro da justiça e é mencionado que Jesus, no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, e ele situa o momento temporal nos dias de Noé. E aí ele continua dizendo, enquanto se preparava a arca, na qual, ou seja, na arca na qual, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, 8 almas se salvaram pela água, os quais diz respeito aos espíritos em prisão nos dias de Noé, e no qual diz respeito à forma que Jesus pregou no Espírito. Então é como se, quando Noé está lá pregando, Jesus está espiritualmente através de Noé pregando, porque os profetas falavam no Espírito de Cristo. Isso fica patente porque é o tema da própria epístola também. Se você observar comigo, por exemplo, o capítulo 1, versículo 11, ele menciona que os profetas estavam no Espírito de Cristo pregando. Por exemplo, 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Da qual inquiriram, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo que haviam de vir. Então ele está dizendo, olha, os profetas inquiriram e trataram diligentemente da graça que vos foi dada, indagando em que tempo, que ocasião, o Espírito de Cristo que estava neles. Então a ideia aqui para Pedro é que nos profetas o Espírito de Cristo estava. Ele não está falando de encarnação, tá? Por favor, mas ele está falando que o Espírito de Cristo estava conectado com esses profetas, porque eles falavam mediante o Espírito Santo de Deus. E, da mesma forma, Cristo pregou no Espírito em Noé as pessoas que estavam aprisionadas naqueles dias. Então não há razão para dizer que eram demônios, espíritos em prisão, que Jesus desceu ao inferno. Não consigo ver isso no texto, mas é uma interpretação. Tudo bem? Então, 1 Pedro fala sobre essa temática e 2 Pedro. 2 Pedro é um livro que vai trazer a ideia de retornar à palavra de Deus diante de falsos profetas. Então, 1 Pedro foi mais pastoral, né? Perseverem, há uma recompensa para vocês. E 2 Pedro é mais doutrinária. Também identificada na epístola pelo nome de Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Possivelmente essa carta ela foi escrita pouco tempo depois da primeira carta, também por volta de 64 depois de Cristo. E qual é a razão da epístola? Ele fala no capítulo 1, versículo 3 ao 11. Por esta razão, no 12, na verdade, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, ele quer trazer à memória as verdades que ele já tem presente no coração, que foram ensinadas em outro tempo por Pedro e pelos demais apóstolos, diante do alerta contra os falsos mestres e falsos apóstolos. Capítulo 2, veja lá. Pedro é duríssimo quando ele vai alertar a igreja a respeito dos falsos profetas, falsos mestres. Ele fala que eles introduzem heresias. A palavra no grego é seitas. Aireses, que significa seita. Então eles introduzem seitas, introduzem falsos ensinos no seio da igreja. E ele vai exortar os cristãos a permanecerem na verdade, porque assim como aconteceram juízos no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, também acontecerá o juízo de Cristo sobre esses falsos profetas. No capítulo 3, diante dessa alegação de retornar aos fundamentos diante do assédio dos falsos profetas, ele fala sobre a vinda de Jesus ser iminente. Capítulo 3, Pedro reafirma a verdade a respeito da segunda vinda de Cristo.
E a despeito das críticas feitas pelos descrentes, né, aquela ideia que você lê lá, mas Jesus já é dito que ele vai voltar há muito tempo e não volta. Isso também acontece nos nossos dias. E aí Pedro vai afirmar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. De repente Jesus pode voltar. Portanto, ele usa exemplos do Antigo Testamento em que promessas de Deus se cumpriram de repente. Então ele orienta os cristãos a se empenharem em uma vida piedosa. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. 1 Pedro é uma carta pastoral que tem a temática do sofrimento e perseverança. Diante do sofrimento, há uma glória reservada para vocês. E como vocês vão passar por situações de sofrimento por serem cristãos, sofram como verdadeiros cristãos. Como? No amor mútuo, respeitando as autoridades, respeitando os seus senhores, os servos respeitando também, os senhores respeitando também os seus servos, marido e mulher e outras temáticas. E ele fala sobre a questão de Cristo ter sido vitorioso, pregou os espíritos em prisão, e nós abordamos ali o que esse texto significa. E ainda, 2 Pedro vai tratar agora sobre o quê? Sobre o cuidado com os falsos mestres. Assim como no Antigo Testamento Deus trouxe juízo, tanto a Sodoma como Gomorra e a outros, ele também trará juízo a esses falsos mestres e devemos vigiar, porque a vinda de Cristo ela é iminente e ele, diante dos sinais que forem apresentados, como foi pregado pelo Senhor Jesus em Mateus 24 e em outros textos, Cristo voltará. Amém? Deus abençoe e nos vemos nas próximas aulas. Restam ainda Judas, Apocalipse, Tiago e creio que já terminamos o Novo Testamento. Um abraço.